Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 25. Sabe e entende que a saída da ordem para restaurar, a falsa restauração, a falsa purificação do falso Messias brancos, dos olhos azuis, que está sendo denunciado, protestado aqui, na visão de Daniel, capítulo 9. Entendeu? A abominação da desolação. Nada mais, nada menos que leprosamente falando. A abominação da desolação do falso Messias, do príncipe que há de vir. O povo do príncipe que há de vir. O falso Cristo branco, Zé Ruela dos olhos azuis. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25, se liga aí nessa história da tua vida e da tua vitória, inclusive, da tua verdadeira e para a tua verdadeira liberdade, Mano BL Inca, hip hop gangster nacional, Tupi-Guarani na crônica de um palestrante apocalíptico, parentes. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isto já aconteceu, na Idade Média, já aconteceu na Idade Média há mais ou menos uns 300 anos atrás, segundo o calendário do Sol, e não segundo o tempo e nem o calendário lunar da República. Entendeu? Esse calendário aí pregado na geladeira de merda. O nosso calendário, o nosso tempo e as nossas profecias na Bíblia é conforme o calendário do Sol, entendeu? Da qual o verdadeiro povo hebraico tem o original. E também, os brancos de Jafete, esse povo, do Messias falso, o príncipe, o povo do príncipe que há de vir, desse príncipe judaico, esse Messias judaico falso, entendeu? Saindo da ordem até o Messias, o falso Messias. O falso Cristo que já está agindo, enganando o povo através do ecumenismo religioso nas empresas, na tua cultura, na tua vida, na tua mente, na tua casa. Isto já está acontecendo, povo. Entendeu? Até o Messias, o príncipe, entendeu? O príncipe. 7 semanas e 62 semanas. E as ruas e as tranqueiras se reedificarão. Tá vendo aqui, tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E nós, nesses últimos dias, profetizado pelo Pai Eterno, a gente não está vivendo tempos angustiosos. E aqui, só para terminar a leitura, povo, para começar o vídeo e a live, isso aqui, é o que está acontecendo e vai piorar mais, ainda mais, entendeu? Até o final da Agenda 2030 da nova ordem mundial, da ONU. Esse é o ministério do príncipe que há de vir. Um príncipe falso, o falso Cristo, entendeu? Do pão e circo da ONU. Aqui, qual é o ministério dele, Mano BL, desse Cristo que já está acontecendo isso? E depois das 62 semanas será tirado o Messias.
e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, entendeu? Que é o falso Messias, o verdadeiro Messias se retirou após a morte no Calvário, e aí veio, entendeu? Depois, mais na frente, a ira do dragão, a ira de Satanás, agindo através desse falso Messias, do povo, do príncipe falso, entendeu? Que há de vir, que está vindo aí para destruir, né? Mas ele não vai conseguir, mas ele está vindo para destruir a cidade de Jerusalém verdadeira, que vai emergir junto com o Monte Sião, do meio do Oceano Atlântico, num grande terremoto universal que já está começando a acontecer. Está acontecendo terremoto em toda a América. Nesse exato momento está tendo tsunamis e terremotos no México, aqui na América do Sul, entendeu? Tudo isso são ministérios, falsos prodígios, falsas obras, entendeu? Um falso poder desse, né, do povo. Quem é o povo? São os maçônicos, os narcisistas, os perversos, entendeu? A comunidade perversa que adora esse falso Cristo de olhos azuis, perverso, leproso. E quem está com ele é o povo, né? O povo, o gado, os escravos voluntários da República. O povo do príncipe que há de vir é um povo corrupto, do mesmo falso como o Cristo falso que está vindo aí, também é corrupto. Está vindo para destruir o santuário, que é, né, a Jerusalém, que vai emergir do meio do Oceano Atlântico, qualquer hora dessas aí, no grande terremoto universal, quando todo o céu do planeta Terra estiver vermelho e chovendo sangue, com luas de sangue, céu e nuvens e chuvas de sangue de gente morta. Isso já aconteceu e vai acontecer de novo. Por isso que lá em Jerusalém, por que a Jerusalém está inundada? Porque está escrito aqui, olha só, olha aqui a prova de que a Jerusalém, ela está no meio do Oceano Atlântico, e o profeta Daniel viu aqui, ó. E destruirá, né, o falso Messias, entendeu? Vindo com o poderio falso de Roma, que está vindo agora aí com o poderio falso dos falsos judeus brancos romanos da ONU, entendeu? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim, o fim da Jerusalém, que já aconteceu essa profecia, virá com uma grande inundação. Até o fim haverá também guerra, e estão determinados, né, as assolações. Aqui no versículo 27. E ele, né, quem? Ele quem? O falso Cristo, assim juntamente com a besta. E ele, né, firmará um concerto de uma semana com a humanidade, né, que vai ser 3 anos e meio, uma semana, e a metade de uma semana. E no meio, esse falso Cristo leproso, que está vindo aí com engano nos céus, entendeu? Com falsos prodígios. Ele é tão falso, a casa está caindo tanto para ele, que ele vai quebrar esta aliança com o povo de Deus. Isso já está acontecendo, vai piorar, mas já está acontecendo. Ele vai quebrar e vai cessar o sacrifício de manjares. Entendeu? Isso já aconteceu, povo. As oferendas e sacrifícios de manjares no tabernáculo, que realmente era a festa dos manjares, entendeu? Em Jerusalém, quando era uma das festas. Isso já acabou, povo. E sobre a asa das abominações, tá vendo aqui, ó, versículo 27 de Daniel, capítulo 9. Vai vir esse Messias do engano, entendeu? Leproso, aqui, ó. E ele fará um concerto com a humanidade,
que vai durar por 1 semana e meia, mas no meio dessa 1 semana e meia ele já vai, né, quebrar o pacto com a humanidade, ele vai passar a perseguir e maltratar, entendeu? Os justos do verdadeiro Messias e Yahushua, Rei dos Reis. Ele vai cessar o sacrifício de manjares e sobre a asa das abominações virá, né, o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Entendeu? O falso Cristo virá sobre as asas de uma criatura, entendeu? Uma criatura da desolação, tipo um dragão ou coisa assim, uma besta, coisa assim, entendeu? Isso, esses dias, povo. O título desse vídeo, entendeu? O título desse vídeo, que ainda vou falar aqui no começo sobre a escrava Benedita da Silva, da Angola, vou falar, conforme eu prometi ontem, e já está aqui anotado os dizeres dessa profecia do príncipe, né, o falso príncipe, o falso Jesus Cristo, de olhos azuis, que há de vir com seus falsos milagres, com a operação do erro, entendeu? Que vai vir aí, entendeu? Sobre a asa, entendeu? Da desolação, da abominação da desolação, entendeu? Hoje, nessa madrugada sussurrante de 17/7/2026, Mano BL Inca Vídeos, na crônica de um palestrante apocalíptico, parentes. Tô aqui porque a luz tá fraca aqui, não sei o que tá vendo, ok? Mano BL com seu novo look de corte, entendeu? Moicano, de hip hop gangster. É agora, vamos botar fogo na pólvora, e agora não vou ficar do lado de fora, é hora de guerra como tempos outrora. Para pensar, ideias anotar, compor, narrar, tô armado com armas na luta pela vida, não estamos só, tô narrando, cantando a trilha da guerra aqui na terra, chegou o tempo certo que aciona, revanche pra cima dos líderes, Ocoba, Valanche, eu desarmo, em cima da cabeça, soterro, não temo, vou ver porco venenoso provar seu veneno, aqui é guerreiro combatente que atua na fé, guerreando com Yahushua. Eu tô de olho, hein, tô te olhando, hein. Pele, foi muito bom aí participar com você nessa live, mas já fui. Tá vendo, ele é rápido, freestaleiro aí, entendeu? O Spectrum freestaleiro veio aí rapidinho aí só passar uma notícia boa pra mim a respeito da, né, ele que me inspirou a fazer esse vídeo. Mais uma vez, né, o Espírito Santo, né, em primeiro lugar, né, a abominação da desolação, que é uma gestão escravagista, religiosa, vindo através de um falso Cristo branco dos olhos azuis. Povo, não busque, por enquanto, você que é justo, você que, entendeu, que quer receber a tua coroa da vida de verdade, siga o conselho, né? O conselho de Cristo, o gangster dos gangstas, né? Yahushua, o rei dos reis, o verdadeiro líder da facção do CV, da facção CV, da facção Cristo vive, da facção da vitória dos vitoriosos, a facção do Cristo vivo,
do CV, do Cristo Vivo. Salve o pessoal aí também, entendeu? Do setor Cristo Vive em Tucuruí, no Pará. Forte abraço, entendeu? Então, siga o conselho do Cristo Vivo. Não busque a paz. Não aqui, entendeu? Nesse campo de concentração nazista chamado América. Não. Mas busque o amor. Se você conseguir praticar o mandamento do amor, você vai encontrar a paz. Por isso eu estou em paz. Entendeu? Hip Hop Gangster, daqui a pouco também, no final desse vídeo, a letra e voz Yahushua. A letra e voz Yahushua é o nome da letra. E vou falar aqui agora também sobre a escrava Benedita. A escrava Benedita da Silva, uma escrava que veio recheada do Espírito Santo, dos dons mediúnicos da cura, da clarividência, a primeira doutora original do Brasil, a escrava da Angola, da tribo de Judá, a preta Benedita da Silva, que foi vendida como escrava para uma fazenda, chegou lá doente, e isso, né, nos anos de 1864, entendeu? Um pouco mais de 100 anos depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu em 1740. Foi a morte, o ano, segundo o calendário do sol do povo hebraico. O verdadeiro Cristo que morreu no madeiro, ele morreu e ressuscitou segundo o calendário de Adão e Eva. Nos nossos tempos, ele morreu em 1740. Na Idade Média, da sofrência, dos 400 anos de tribulação do povo preto judaico, da casa de Judá escravizada por Roma. Do modo como os brancos da Europa, os verdadeiros cristãos brancos da Inglaterra, os cristãos originais da Alemanha, da Rússia, entendeu? Da Tchecoslováquia, de Praga, né, que eram países monárquicos da Europa que se renderam ao Cristo verdadeiro e por isso morreram no Holocausto, juntamente com os negros do Brasil, aqui no Brasil também, e os índios tupis guaranis e israelitas hebraicos na América, morreram muitos. Quando começou então esta abominação da desolação, que nos nossos últimos dias vai se piorar mais ainda a gestão do povo, do Messias falso que há de vir. A escrava Benedita da Silva sofreu a desolação no couro, entendeu? Como escrava dos jesuítas, das cruzadas, entendeu? Da maçonaria. E a Igreja Católica, quando viu que a escrava de Judá, da Angola, ela tinha milagres e ela curava, ela se curou através da mediunidade, da clarividência, com curas através das plantas, e ela tinha também a cura através da parapsicologia, que naquela época nem existia, entendeu? Aqui no Brasil, esse tipo de cura. A cura sobrenatural, potente da fé,
de Cristo, através da parapsicologia, da clarividência, da mediunidade do amor, que até hoje, né, está sendo ocultada de nós, essas curas que são originais do povo preto e do povo indígena aqui na América, no meio do povo hebraico, do povo israelita, Tupi-Guarani, aqui no Brasil, é um dom nosso, e eles fizeram com que a gente esquecesse esses dons de cura, proibido pela República, entendeu? Jogado no mundo do esquecimento pelos, né, pelos líderes escravagistas brancos da República. E a escrava Benedita foi boicotada, ela foi proibida, como os outros vários, né, médicos e médicas, doutoras e enfermeiras, né, descendentes de escravas, descendentes de índios hebraicos no Brasil que curavam. E até hoje existem alguns que curam através da mediunidade, da cura. E eles boicotaram esse dom da escrava da Angola aqui no Brasil, em Pernambuco, né, em Recife. Ela residiu como escrava ali na cidade dos Sertões de Moxotó, em Caruaru, no Recife. Salve aí o povo do Sertão do Moxotó, cidade histórica, entendeu? Ao redor de Caruaru, no Recife, Brasil. E até hoje não se sabe sobre o verdadeiro paradeiro, como morreu ou como se desenvolveu, entendeu? A partir de então, como foi a morte, né? Por onde foi parar o corpo e a verdadeira história de Benedita da Silva, a escrava que veio dos navios negreiros da Angola para cá para o Brasil, e ela fazia cura através da parapsicologia, da clarividência e de uma ciência celestial, aonde ela sabia reconhecer, mesclar a química de plantas, de ervas, de minérios, e também com o poder da fé e da psicologia através da glândula pineal, que é a verdadeira consciência do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder da alma em nós. Entendeu? A escrava Benedita, mas o legado dela não foi boicotado, porque tem gente aí narrando alguma história dela que vai se encontrando aos pedaços no decorrer do tempo, e eu já estou divulgando, ok? Daqui a pouco, Rap Letra e Vox e a Rúshua, entendeu? Escrevi-te uma carta, aquela que relata suor de fel e lágrimas de sangue que demonstram o homem se autodestruindo, devastando a mata amazônica, que da terra é insônia. Os homens gafanhotos não sabem nem querem saber, mas eles vão pagar para ver e vão viver para isso. Cada folha caída por egoísmo será dito. O título dessa live, entendeu? O preço da moeda contra a abominação da desolação. Daniel, capítulo 9, ok? Daniel, capítulo 9, entendeu? Que fala sobre um falso Messias, um falso príncipe que há de vir, que vai vir aí do engano, para profetizar a profecia da operação do erro, do engano, denunciada pelo apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, está lá, a operação do erro. Também é esta a abominação da desolação, é um demônio, um Cristo falso, judaico,
de olhos azuis, leprosos, que está vindo aí montada na ave de um demônio, de um ser híbrido, da abominação, segundo Daniel capítulo 9. Entendeu? O povo, né, isso, né, sob a administração mentirosa dos escravagistas da ONU, esses escravagistas desse movimento do ecumenismo religioso, que vai fomentar a vinda do falso Messias, esse ecumenismo republicano da falsa paz, entendeu? Esses escravagistas, né, na pessoa de falsos pastores dessas igrejas, falsos rabinos do ecumenismo judaico, entendeu? Ortodoxo, da falsa Israel, capital Tel Aviv, esses escravagistas, que são o povo abominável, o povo opressor da humanidade nos dias atuais. Isto já está acontecendo. Se toca, olha ao seu redor, povo. Saia um pouco da tela do celular. Olhe os movimentos no céu. Olhe as denúncias desses falsos cristos, desses falsos profetas, falsos agentes culturais do pão e circo. Enquanto está acontecendo Copa do Mundo, corrida de cavalo, corrida de carros, todos de 12 em 2 meses tem uma mega festa republicana pelo mundo todo. Enquanto muitos heróis sábios da humanidade estão morrendo, se sacrificando para alertar-vos, entendeu? Denunciando esse falso Cristo de merda que vai vir aí, entendeu? Sobre um céu falso, sobre a asa da abominação. Entendeu? Um povo falso, cristão, abominável, líderes cristãos abomináveis, gurus satanistas, envolvidos com o cristianismo, com o judaísmo e com esse falso apocalipse, entendeu? Da desolação, das abominações, um Cristo opressor da humanidade, o povo do príncipe corrupto que há de vir, o falso Messias que virá, entendeu? Para oprimir o povo Zé Ruela, que crê nesse falso Cristo, entendeu? Da humanidade. Um Cristo podre que está vindo aí sobre a asa da abominação, entendeu? Um demônio, um cavalo negro, entendeu? O falso Cristo, entendeu? Republicano de olhos azuis, é o que está praticando esses terremotos falsos, maremotos falsos no México, nos Estados Unidos, na Europa, na África, entendeu? Que vai devastar com a falsa Israel, capital Tel Aviv, essa falsa Israel de Sodoma e Gomorra, que vai ser engolida pelo fogo, devastada por terremotos, porque são leprosos, perversos, entendeu? Blasfemadores do verdadeiro Yahushua, Rei dos Reis, entendeu? E a gestão desse Cristo, né? Desse príncipe que há de vir, esse príncipe judaizante, prepotente, que não tem o poder de ressuscitar nenhuma alma sequer. Esse é o fracasso dele, entendeu? A gestão dele, que se chama abominação da desolação,
conforme a denúncia do profeta Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9. Entendeu? Um falso Cristo, entendeu? Em aliança com feiticeiros do voodoo, em alianças com um falso Cristo que apoia os mágicos, ele apoia falsos cientistas, mágicos, feiticeiros. Que merda de Cristo é esse que só apoia o que é o errado? Um Cristo praticante do terror para cima de quem é justo, que persegue o justo ao invés de perseguir o ímpio. Tô entendendo, entendeu? Terror, um Cristo que pratica para cima do povo dele, que ele diz que é dele, terror e massacres com a ajuda de feiticeiros, falsos profetas e falsos sacerdotes do judaísmo, falsos pontífices do Vaticano, esses leprosos, entendeu? Que já estão promovendo aí a desolação de doenças para vir destruir quem acredita nesse Cristo falso, em suas vacinas da morte, em suas curas levianas, entendeu? Que devora o salário do órfão, da viúva e dos menos afortunados através desse falso dízimo nessas igrejas religiosas, entendeu? Do inferno. Mano BL Inca já teve aí com a participação também no início dessa live do Spectrum, entendeu? Freestaleiro do plano das almas, que tá por aí de rolê pelo plano etéreo, de outros mundos, uma alma revolucionária, entendeu? O Spectrum freestaleiro que teve aí no início, já foi, ele passou aqui rapidinho. Gratidão, Spectrum, meu mano, entendeu? É uma alma justa, entendeu? Que representa as almas, entendeu? Daquelas almas que estão pedindo justiça debaixo do altar, ali, entendeu? Do Apocalipse, dos 5 selos, dos 7 selos do Apocalipse. Tem aquelas almas penadas que estão clamando por justiça contra seus opressores, os opressores, entendeu? Desse falso Cristo judaizante da ONU, entendeu? As almas e o Spectrum, meu parceiro sobrenatural, me ajuda em algumas informações que ele traz para mim e eu jogo no vídeo como eu joguei aí ao vivo nesse vídeo, entendeu? A gestão, o Spectrum que me ajuda, entendeu? A denunciar essa gestão, entendeu? Que se chama a abominação da desolação desse falso Cristo, entendeu? Do ecumenismo religioso em todo o planeta Terra da República, entendeu? Esse é o assunto de hoje, povo. Um falso Cristo que tentou boicotar a missão da escrava Benedita da Silva e tentou boicotar os dons da verdadeira mediunidade, da verdadeira clarividência, que são dons do verdadeiro Espírito Santo. E os evangélicos não sabem disto. Que pena. Que pena que eles não sabem disso e não creem, entendeu? No que é verdadeiro. Entendeu? Povo, um conselho de Cristo para vocês aí, entendeu? Um Cristo verdadeiro, o Cristo verdadeiro, entendeu? Que está agindo através de meus vídeos, de minhas lives, de meus raps, entendeu? Contra essa prática, né? Esse pão e circo desse Cristo falso,
entendeu? Desse Messias leproso que há de vir, que vai trazer aí, entendeu? A segunda praga de doenças, entendeu? Para cima de quem crê nos milagres desse falso Cristo que está vindo aí montado num demônio chamado, entendeu? O demônio da devastação, o Messias que há de vir, o Messias falso, entendeu? Que está vindo montado abominavelmente na asa da, entendeu? A abominação da desolação, entendeu? Eu estou contra, entendeu? Essa prática de pão e circo religioso, pão e circo cultural, pão e circo nos esportes, pão e circo e crimes de sangue, entendeu? Nessas Copas do Mundo, nesses jogos de basquete, corrida de cavalo, corrida de automóveis, entendeu? E da música profana, da república, do quinto império babilônico, desse príncipe que há de vir, o falso Cristo, entendeu? Do pão e circo, do engano, da operação do erro, entendeu? Povo, nesses últimos dias que o nosso planeta está sobrevivendo aí, já começando a viver com a dor de parto para dar à luz ao último bebê que está nascendo aí. Povo, se liguem nesses alertas, entendeu? Nesses últimos dias da abominação, da desolação. Não seja mais um apostadorzinho ou uma apostadorazinha do jogo de azar. Desse jogo de azar republicano, na geral. Entendeu? Escrevi-te uma carta, aquela que relata suor de fel e lágrimas de sangue que demonstram o homem se autodestruindo, devastando a mata Amazônia. Que da terra é insônia, os homens gafanhotos não sabem nem querem saber. Mas eles vão pagar pra ver e vão viver pra isso. Cada folha caída por egoísmo será dito. Então será cobrado o preço da moeda, somado com despojo padecer da tua queda e outras milhares que por tua culpa fez cair. Aí não tô nem aí, somado de tragédias com luxúria apenas soma. Nazistas criam leis que derrubam e aprisionam, perseguem os inocentes, libertam os culpados e toda uma verdade foi distorcida. Macabros, bicho louco sou eu, soldado não insano. Relata o teu fim, moro? Eu nem sei quantos que em mim apostam. Eu só sei que o exército de luz em mim encostam para me protegerem. Porque ele, o filho do homem, foi quem ordenou. Lançou a minha sorte com amor e sem boicote. Eu assim vou e volto o dia todo. Nas trevas, mas a luz me dá carona. Nas trevas, mas a luz me dá carona o dia todo. Entendeu? Proteja minha vida, ó Arcanjo Miguel. Até um dia lá no céu, e assim vou com minha infantaria, soldado não insano, passageiro da agonia. Purifica este corpo impuro aqui, meu anjo Miguel. Até um dia lá no céu. A todos vós, prepare-se, povo lindo, e se protejam, busquem este conhecimento, fujam das pragas, entendeu? Desse falso Cristo que vai jogar pelo ministério satânico dele, entendeu? A abominação da desolação para cima dos verdadeiros justos da terra. Isto já está acontecendo. Proteja você
proteja a tua família. Sejam abençoados e sejam protegidos. Assim diz o Amém. Nos veremos na grande Jerusalém, que está ali, entendeu? Inundada no meio do Oceano Atlântico, só as ruínas, conforme eu li, né? A Jerusalém verdadeira, que foi inundada numa grande inundação, povo. Acabei de ler no livro de Daniel, tá lá, o versículo 25, 26, 27, 28, de Daniel capítulo 9. E quando vier o grande terremoto universal, que aonde vai nascer, vai vir junto com o terremoto universal, o verdadeiro Cristo da luz e Yahushua, contra esse falso Cristo, falso, leproso, entendeu? E eles vão chegar a invadir o trono, né? O trono de Jesus Cristo na Jerusalém, que vai emergir o Monte Sião no meio do Oceano Atlântico, esses dias aí. Mas o falso Cristo, né? Que vai vir aí, entendeu? Montado sob a asa das abominações, ele vai ser desmascarado, entendeu? Pelo verdadeiro Cristo, Fulgor e Yahushua, Rei dos Reis, que está vindo aí, povo. Um abraço e sejam protegidos e abençoados. Se não nos encontrarmos nessa terra, espero sim encontrá-los no Monte Sião, entendeu? Na grande Jerusalém que está vindo aí, a antiga Jerusalém que vai emergir do meio do mar no grande terremoto. Um abraço. Mano BL Inca, na crônica de um palestrante apocalíptico. Parentes.